mas bom dia mesmo, com que prazer. Estamos aqui juntinho de vocês. É verdade, minha gente. Coisa boa, né? Começando o programa do dia de hoje, pedindo a Deus que nos proteja. Bom dia também para Aramis Barros, para o Dr. Oscar Berro assistindo a gente. Minha gente querida, com que prazer, né? Gostaria de falar dos nossos queridos patrocinadores, a Shotokan, espadas autênticas samurai para a decoração da sua casa. Olha que coisa linda, importadas de Hong Kong, Shotokan. Então, para você saber como é que é isso, se você estiver no Facebook após o programa, digite aqui em cima onde eu estou botando o dedo, espadas katana com K, e você vai ter a mais completa linha de espadas decorativas e autênticas. Mas cuidado, elas têm encoste, não deixe em mãos de criança. Espadas Shotokan. E também eu queria mandar um abraço para o meu amigo Alvinho, lá da Camélia Flores. Camélia Flores, flores, combos, cores, arranjos, buquês, jarras, preços, ocasiões. Dia da Mãe, 13 de maio, Dia das Mães. Não é? Todas as entregas serão feitas em horário comercial. Camélia Flores, que fica no Mercado das Flores. Queria também recomendar para você Bradesco Seguros. Dia das Mães, tranquilidade para quem se mantém protegido. Simule e contrate Seguro Bradesco. Um abraço para os meus amigos do Bradesco, abraço para o Newton, que é gerente, abraço para a Daniele, abraço para toda a turma da Bradesco Seguros. Minha gente, hoje nós teremos aqui também a presença do Dr. Rubens Teixeira. Ele é pré-candidato a deputado federal, você o conhece sobejamente. Eu queria falar aqui da Netflix. Netflix é qualquer coisa de extraordinário. Você traz o cinema para dentro da sua casa. Olha que coisa bonita. Netflix, né? Basta você ter uma bela tela, ou se não tiver, você pode ter o seu computador ou o seu celular e assistir filmes. Esse aqui é o Tambourine, original Netflix. É um filme do Chris Rock. Pois é, então Netflix, não se esqueça disso. Nós estamos aí chegando, daqui a pouco a gente vai para a sala de visitas, mas vamos cumprimentar a nossa visita. Samira Valente, quem nós temos aqui hoje, Samira? Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Estamos aqui com grande prazer e honra. Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens Teixeira, né? Pessoa da melhor qualidade. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos nossos queridos telespectadores do Facebook, do YouTube. Ó, meu pessoal já está compartilhado aí, o pessoal da minha página. Que maravilha. Aproveita e já compartilha, porque nós vamos falar de temas contundentes. Contundentes. Ao avesso. Todos os temas estão propostos. Que maravilha. Presença importante, presença ilustre. Ele é pré-candidato a deputado federal. Eu queria recomendar alguns livros que estão aqui. 2 deles são do Dr. Rubens. William Douglas e Rubens Teixeira, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. O outro, do William Douglas e também do Rubens Teixeira, Sociedade com Deus. E esse outro do Ron Martins, Como Dizer Tudo em Inglês, fale a coisa certa em qualquer situação. Muito bem, eu queria também recomendar o Caçador, o melhor restaurante da Tijuca. Você pode estar no Caçador, fazer aquele almoço executivo por um preço bem razoável. O Caçador fica na Rua Pareto, 42. Antes de chegar aqui para a entrevista com o Dr. Rubens, vamos àquele momento de agradecimento a Deus por mais um dia que está começando. É muito importante, não é? Exatamente por isso que tradicionalmente no rádio a gente sempre teve a oportunidade de fazer uma prece, a prece de Cáritas seguida do Pai Nosso. E daqui a pouco então você não pode perder a entrevista com o Dr. Rubens Teixeira. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então tivemos esse momento importante, um momento de fé, né? E agora vamos, como sempre acontece, na nossa sala de visitas, onde já se encontra ele, que foi secretário de Conservação do Rio de Janeiro, né? Secretário do Meio Ambiente, agora no governo Crivella. Posteriormente foi presidente da Conlurb, e também secretário de Transportes. E hoje ele é pré-candidato, né, meu caro doutor Rubens? O que motivou essa pré-candidatura? Então, Fernando Sérgio, eu tenho 30 anos de serviço público. Ao longo da minha vida eu estudei bastante. Tudo que eu fiz na minha vida profissionalmente, em grande parte, foi influenciado pelo meu idealismo. Isso não quer dizer que eu só tomei decisões e segui caminhos. Eu abri mão de oportunidades importantes para mim, inclusive a nível internacional, em prol do ideal que eu tenho pelo país. E eu sei exatamente o país em que eu estou vivendo. Sei exatamente as fragilidades, não só as melhorias que o Brasil precisa, como as melhorias que as instituições brasileiras precisam. Não adianta nós pensarmos que existe uma instituição salvadora da pátria. Hoje eu estava assistindo um depoimento do general Heleno, e é um homem de elevada reputação a nível nacional, as pessoas acreditam muito nele, independente de concordar com ele ou não. Ele estava dizendo que acerca dos poderes constituídos no Brasil, que estão todos sem credibilidade. Infelizmente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que varrer os poderes constituídos. Nós temos que construir o que falta no nosso país. Nós temos a instrumentalidade para sermos uma grande nação. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo, como povo, e as instituições precisam ser sinceras também como instituições, e nós mudarmos essa história, porque o caos não interessa para ninguém. E a hora que você vê instituições que apresentam vieses, decidem coisas que deixam dúvida acerca de se elas agiram de forma correta, republicana, você fica muito preocupado, porque quando as instituições se fragilizam, o país pode ir para o caos, e aí é barbárie, cada um por si. Isso não é bom para ninguém, nós não queremos isso para o nosso país. Então, pensando nisso, em um país em que eu tenho livro lançado em vários países do mundo, pelo menos em 16, já estamos expandindo mais ainda,
A gente vai no exterior, começa a ver os países como eles são, como as sociedades se comportam, as instituições se comportam, e aí nós temos que tomar uma decisão acerca do nosso país. Ou nós temos a oportunidade de ir embora do Brasil, ou a gente vai embora do Brasil, ou a gente muda o nosso país. E eu, como uma pessoa idealista, embora eu fale os 2 idiomas mais comerciais do mundo, além do português, que é o inglês e o espanhol, eu opto por tentar lutar pelo meu país. Eu não posso ficar quieto. E o objetivo de eu me colocar à disposição não é para dizer, olha, eu vou mudar o Brasil. Eu digo, eu tenho lutado e vou continuar lutando intensamente para melhorar o nosso país, que é o que todos nós brasileiros queremos. E para isso precisamos ser sinceros com o povo. Temos que mudar algumas coisas como povo. As instituições, temos que nos depurar, temos que melhorar e temos que parar de fingir que é todo mundo santo, as instituições são todas perfeitas e só vê o erro dos outros. Nós precisamos mudar como país. Se a gente fizer isso, a gente muda a nossa história. Pois é, eu queria registrar o Zeni Elide vendo a gente, a Neuza Pontes Alves Câmara e José Baiano. Quero agradecer as 750 mil respostas que nós estamos tendo no YouTube, né? Depois eu vou ter a oportunidade de mostrar, porque é muito importante não só falar, é importante, são na verdade resultados, não são views. Mas os resultados são muito importantes, que as pessoas estão procurando cada vez mais o programa. E a gente fica muito feliz com isso. Quando sabia da confirmação do nosso querido Dr. Rubens Teixeira, que eu tenho a honra de tê-lo como amigo pessoal, o objetivo deste programa não é tomar este ou aquele partido, até porque não poderíamos tomar, até pela legislação eleitoral, não é verdade? Agora, a gente tenta trazer aqui elementos os mais diversos e, notadamente, aqueles que são novos políticos do ponto de vista de postular um cargo público, né? E eu fiz uma pergunta, que eu sempre tenho um lead da matéria do programa que vai ao ar. E o programa é o seguinte: os políticos hoje estão muito desgastados, né? Você acredita nos novos políticos? É a pergunta que eu fiz para os ouvintes. E também coloquei à disposição um e-mail, que é o fsgp@gmail.com, para que as pessoas pudessem fazer perguntas ao Dr. Rubens, que vem aqui. E a gente teve 47 perguntas, das quais nós selecionamos umas 7, que daqui a pouco vamos fazer, né? Cada ouvinte tendo um pensamento diferenciado. Meu caro Dr. Rubens, você acredita nos novos políticos? Você acha que nós temos em quantidade suficiente para modificar essa tralha velha que nós temos aí e que lamentavelmente está causando tanto prejuízo não só ao país, mas ao povo do país, que é o mais importante? Fernando Sérgio, o que acontece? Os políticos que estão lá representam as escolhas que foram feitas. De fato, o nosso povo, muitas vezes, e nós, como povo, escolhemos mal. Então, na verdade, a tralha que está lá chegou lá através da tralha de votos que receberam. Desculpa eu falar assim, eu sou do povo, mas da tralha do povo que elegeu. Então, nós, como povo, temos que mudar as nossas escolhas. Se nós mudarmos as nossas escolhas, nós vamos colocar políticos que, quando forem cobrados, responderão à altura. Eles farão o que devem fazer. Agora, se chegarem lá comprando voto, se chegarem lá com voto irresponsável, ou se a metade não votar ou votar em branco, como tem acontecido, vai ser um problema. Porque as pessoas que não votam ou votam em branco, elas influenciam na eleição. É como se fosse uma balança. Tem o lado bom e o lado ruim. Os que votam em branco ou não votam, eles dizem assim, nada presta. Ora, se nada presta, eu pergunto, por que a pessoa não se coloca à disposição? Ou então, pelo menos, ela tenta subir na balança no lado que ela acha bom. Quando ela se omite, ela parece aquela pessoa que numa casa vivem 5 pessoas. Elas têm que compartilhar o pagamento da luz, da água, da alimentação, da faxina. Enfim, elas têm que fazer alguma coisa para aquela casa funcionar.
E existem algumas pessoas que falam, eu não vou pagar a conta, não vou fazer faxina, não vou pagar a faxina, não vou fazer nada, eu só quero morar aqui dentro. Então o eleitor que ele não se envolve, não vota ou despreza a questão política, ele é aquela pessoa que fala, eu não quero nem saber, vocês arrumem a casa porque eu só quero viver bem. Ou seja, é um eleitor que de alguma maneira, mesmo sem intenção, faz mal à democracia. Por quê? Porque ele se omite, ele acha que ele não é responsável, só sabe reclamar e vai botar a culpa em mim, em você e nos demais que se envolvem para que resolva o problema dele, porque é um problema dele também. A coisa mais fácil é botar a culpa no outro. Exato. Né? Então, como se o problema fosse de todos nós, temos que dar conforto para ele. E isso é uma maneira de se omitir, ser irresponsável e até ser desagradável com os demais. Então, eu acho, eu estou sendo assim um pouco, talvez duro, mas pelo menos eu estou sendo sincero. Eu não estou aqui para agradar A, B ou C. Eu estou aqui para dizer o seguinte, ou a gente se junta para mudar o Brasil, ou então, usando o termo que você colocou muito bem, ou a gente vai botar uma tralha para nos governar, uma tralha para legislar, e não nos esqueçamos que se todas as instituições brasileiras, se as instituições elas estão funcionando mal, é porque o legislador no Congresso Nacional não está se impondo, construindo, fazendo alterações constitucionais e legais para impor que as instituições funcionem bem. Então, é importante que nós levemos em conta isso. Então, nós eleitores temos que, de fato, definirmos o que queremos para o nosso Brasil. Se nós queremos um governante sério, que vai responder à altura, que vai ser sensíveis, os governantes que serão sensíveis à voz do povo, os legisladores, ou se nós vamos eleger qualquer um, pode ser corrupto à vontade, pode fazer o que quiser, desde que não me incomode. Então a gente tem que saber, porque os noruegueses elegeram governantes e legisladores que fizeram do país deles o maior IDH do mundo há vários anos. Os dinamarqueses, menor percepção de corrupção, pelas escolhas que fizeram. E nós, brasileiros, que tipo de governantes e legisladores vamos escolher? Eu fiz uma afirmação e toda afirmação deve ser correspondida de verdade. Então eu fiz aqui, vim no site do YouTube, você vai ver aqui, ó, YouTube, você vai ver a pesquisa em nome do Fernando Sérgio e você vai ver aqui aproximadamente 740 mil resultados. Então isso é uma afirmação porque é importante para todos nós, é um novo veículo, a internet, a web, né? Já fizemos, se não me falha em memória, até semana passada, 338 programas, não é? Que estão todos no ar, todos no ar. Queria lembrar, sabe, Dr. Rubens, que este programa, os nossos ouvintes, os seus seguidores, os meus seguidores, eles podem ver esse programa em várias plataformas. Então, por exemplo, você está vendo o programa no Fernando Sérgio 1, você pode ver no Fernando Sérgio 2, você pode ver no Fernando Sérgio Comunicador, você pode ver também na Rede Mais Esportes, que é a rede do meu amigo Michel Menai, através do site Rádio de Verdade também, e também através de várias FMs, uma delas a Felicidade FM. Então, todos estes estão unidos. Se eu esqueci alguma coisa, Samira, você depois me lembra, né? Porque eu queria saber, a jornalista Samira Valente, a Samira, ela hoje é uma importante revisora, ela foi editora da Rádio Globo durante muitos anos, depois trabalhou na Jornal do Brasil, além de ser minha mulher. E, na verdade, também foi gerente da Universidade Estácio de Sá, a época do meu amigo Marcelo Campos, né? Então, uma jornalista com muita experiência. Qual é a pergunta que você faria ao nosso querido Dr. Rubens? Dr. Rubens, na sua opinião, qual é o problema mais sério que o Brasil enfrenta hoje? Então, Samira, é uma pergunta, algo que pode parecer uma pergunta simples, mas não é uma pergunta simples. É uma pergunta difícil, dada a complexidade de problemas que nós temos. O grande problema que nós temos, ele é a falta, nós precisamos melhorar a questão da honestidade. E eu digo do povo, de um modo geral. Porque quando o povo ele é honesto, ele produz líderes honestos e ele acaba espraiando, vamos dizer assim, a questão da honestidade. E as instituições são honestas. Então, quando o povo não é honesto, ele produz líderes desonestos e produz também instituições desonestas. Instituições que elas são capazes, inclusive, de fazer vistas grossas
para criminosos importantes e até criar situações como aconteceu lá na Universidade de Santa Catarina, em que se algemou em mãos e pés um reitor sem nenhuma prova. Isso é uma coisa tão horrorosa, tão horrorosa, tão horrorosa, que às vezes as pessoas não percebem. Pense qualquer cidadão de bem se ele chegasse em casa e fosse algemado de pés e mãos e levado sem ter feito nada. Isso que aconteceu com o reitor que se suicidou. Lógico que eu gostaria que ele não tivesse se suicidado, mas alguém que desacredita no seu país e é humilhado de tal sorte, qual a decisão que ele tem que tomar? Tendo em vista que o poder estatal, que tem canhões, metralhadoras, fuzis, Banco Central, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Caveirão, né? Poder que tem Judiciário, Ministério Público, vai e algema você. Esse poder público tão poderoso algema você sem ter prova nenhuma. E aí eu pergunto, o que um cidadão vai fazer nessa hora? Ele resolveu se suicidar, uma pena. Então, quando nós vemos isso, não podemos ver com naturalidade. Se nós tivéssemos pena de morte, uma pessoa dessa poderia ter sido morta indevidamente. Aliás, a pena de morte no Brasil acabou exatamente porque se descobriu da morte de um inocente. Então, por que isso acontece? Porque tem alguma coisa errada por trás das cortinas. Isso não é normal. Tá certo? Isso está repercutindo. O Hélio Gaspar fez um artigo muito bom acerca disso. A revista Veja fez uma matéria ontem, foi de São Paulo também. Então, por que isso acontece? Fruto de uma sociedade desonesta. Por que nós contaminando outros problemas sérios? Porque a sociedade tem pessoas nas instituições. Claro. Quem é que compõe as instituições, senão a própria sociedade brasileira? Ou será que nós somos pessoas que são do FBI, do Mossad, um extraterrestre, pessoa da Noruega ou da Dinamarca? São brasileiros. São brasileiros que constroem essa confusão que está aqui. E há quem tenha coragem de colocar a culpa no colonizador. Eu acho isso de uma torpeza monumental, por algumas razões específicas. Primeiro, já tem 500 anos que eles não estão mais aqui. Eles não votaram nas últimas eleições. E quem fala isso não conhece Portugal. Entendeu? Se o Baltazar Salgado estivesse aqui, que agora é português também. Somos. Tá certo? Vocês também são? Que legal. Então, quer dizer, dupla cidadania. Dupla cidadania, são brasileiros também. Veja que lá em Portugal, eu nunca estive lá, eu tive vários países do mundo e não tive a oportunidade. Uma beleza. Todo mundo fala isso. A gente ainda tem coragem de botar culpa em Portugal. Olha, além de ser um debate. Com o português. Nossa. E é má fé de quem faz isso. Porque é tipo assim, é você ter uma determinada religião, um desonesto, e botar a culpa no líder religioso. Que não tem nada a ver com as coisas. Exato. Então, vamos deixar Portugal quieto, e se a gente quiser botar a culpa neles, pelo menos a gente copie Portugal. Mas não vai ficar bem melhor, né? Vamos ficar bem melhor. Então, na verdade, quando eu falo isso, eu sou muito incisivo. Por quê? Porque eu tenho 30 anos de serviço público e eu sou brasileiro. E chegou até a capitão do Exército, né? Começou no Exército, foi até capitão do Exército, fez engenharia através do IME, né? Instituto Militar de Engenharia, é formado, é bacharel em Direito. Né? Eu só não tenho carteira da OAB porque a OAB não me dá. Porque eu também já passei na prova da OAB. Isso é outro absurdo, né? Isso é outro absurdo. E além disso, tem mais uma formação aí, né? Eu tenho doutorado em Economia. Doutorado em Economia. Minha tese de doutorado foi premiado. Exatamente. E no Exército eu fui da área combatente, que eu me formei pela Academia Militar das Brasileiras, curso de Infantaria em 1991, minha turma é coronel, e pelo Instituto Militar de Engenharia. Eu fiz graduação em Engenharia de Fortificação e Construção, depois, até já estando fora do serviço ativo, eu fiz mestrado em Engenharia Nuclear. Então, na verdade, por que as Forças Armadas, já que você tocou nesse assunto, Fernando, são tão respeitadas? Porque dentre as instituições que eu conheço, a mais de Estado que eu consigo perceber são as Forças Armadas. O Exército é uma instituição de Estado. O Exército, ele não tem essa coisa de combinar uma quadrilha para ajudar A, B ou C, quem quer que seja. O Exército tem um código de ética. Quando alguém do Exército comete um erro, os membros do Exército não o protegem, o isolam. O isolam, o entregam. A depuração. A depuração. E em algumas outras instituições brasileiras, quando um ente comete um erro, os outros, se alguém for atacar, os outros se juntam para defender. O Exército pega um bandido lá dentro do Exército e pega às vezes, não é muito comum, mas pega, eles isolam o cara. Tu vai sucumbir sozinho. Quem mandou? Você vai se explicar. Muitas instituições não. Se elas fazem uma coisa errada e alguém combate, os membros da instituição se juntam para atacar quem atacou. Então, a instituição de Estado, e por isso ter a credibilidade que tem,
na minha visão, eu não conheço instituição mais representativa que o Exército, inclusive em termos de democracia, que eu fui para lá, filho de um operário, né? Fiz 10 anos de cursos no Exército, cursos de alta representatividade, a AMAN, por exemplo, que é a 8ª melhor escola de formação de oficiais do mundo. Isso não é dito. Por que isso não é dito no Brasil? Não é alardeado no Brasil? Você tem noção do que tem a melhor... No Brasil, nós temos, sei lá, mais de 10 escolas de formação de oficiais, só no Brasil. Uhum. E por que não alardeiam que a AMAN é a 8ª melhor do mundo? Pega os países desenvolvidos, as escolas dos países top a nível internacional, nós temos a 8ª, e esse ranking não é brasileiro. E aí eu digo, por que uma instituição consegue, dentro de um país pobre como o nosso, injusto, desigual, corrupto, fazer a 8ª melhor escola de formação de oficiais do mundo? Então eu pego essa referência, a Marinha tem até o nosso piloto de caça também em competições internacionais, são os melhores do mundo. Nossa Marinha também tem bom desempenho. E eu estou citando as 3 Forças Armadas, mas existem outras instituições importantes, né? E eu digo, a nossa polícia aqui do Rio de Janeiro, uma das polícias que tem melhor, assim, talvez mais corajosa do mundo, de nível operacional, em termos de combate urbano. É só pensar o seguinte, ver o nosso policial embaixo de um morro, no escuro de noite, tendo que subir um morro para aplacar um tiroteio. Olha só, quem está falando aqui já teve operações. Vocês não, olha só, a população não tem noção do que é isso. O nosso policial vai. Então, por mais defeitos que sejam... E com salário atrasado, e com colete vencido, muitas das vezes colete à prova de bala vencido, com, lamentavelmente, sucateamento, né, das viaturas em alguns casos, né? É terrível. Eu tenho aqui, doutor Rubens, várias perguntas de ouvintes que, quando souberam que o amigo viria aqui e que eu disponibilizei, e eu então procurei fazer, porque é muita pergunta e não daria tempo para todo mundo. E aí pediria até que na resposta o amigo fosse breve para a gente poder atender essas pessoas e depois a gente voltar a assuntos que eventualmente a gente tenha. Mas não seria justo que eu não fizesse. Então essas 8 perguntas que aqui estão, elas sintetizam mais ou menos as 47 perguntas que recebemos no FSGP, né? Então eu vou apenas mencionar aquelas mais interessantes. A que eu achei uma gracinha, essa daí é muito suave, é da dona Lux Mara de Jesus, de 82 anos, do Meia. Uma gracinha mesmo. Ela disse, gosto muito do senhor, não me decepcione, viu? Poxa, que legal. Né? Que legal. Essa que não conselho, é uma pergunta, né? É uma afirmação e um pedido, né? Que autoridade. De uma senhorinha de 82 anos. Que maravilha. A Márcia Schuber Vieira do Leblon diz o seguinte, como estamos numa cidade violentada e conflitada, que nem o Exército está dando conta do recado com a intervenção, o que pode fazer apenas um homem, ainda que parlamentar federal? Olha só, é importante que se diga o seguinte, o interventor, general Braga Neto, ele pediu uma quantidade de recursos financeiros e foi dado muito menos a ele. Isso é importante se dizer. 2, o Exército está tomando as medidas iniciais que são baseadas em gestão. Então, se nós observarmos, mais da metade dos atos que a imprensa divulgou do general Braga Neto foi no sentido de melhorar, de otimizar, reorganizar o sistema carcerário. O que o Exército está fazendo é o que eles sabem fazer, organizar. E depois de organizado, é que qualquer ação em qualquer parte da administração pública, inclusive na segurança, é que os resultados aparecem. Outra coisa, o Exército tem carro de combate, tem metralhadora, tem tudo, mas ele não pode pegar um monte de carro de combate, andar pelas ruas e pegar um monte de metralhadora e entrar e enfrentar peito a peito os bandidos, porque o que vai acontecer? A população vai ficar no meio dessa história. Uma casa não é blindada, tiro de fuzil, e aí como é que vai fazer? Muito medo de metralhadora de alta capacidade. Então, o Exército está organizando e está agindo com inteligência. Quem ainda não percebeu, várias ações importantes já aconteceram e sem tiroteios, com muita gente presa e sem impacto, digamos assim, de dano à integridade física, à vida das pessoas. Já estão acontecendo. E eu vou dizer uma coisa, esse período de intervenção já está acontecendo o que eu imaginava que fosse acontecer. Os resultados vão acontecer mais à frente, porque a primeira coisa que o Exército vai fazer é, primeiro, reorganizar. Gestão, otimizar. 3, inteligência e planejamento. E isso não sai de um dia para o outro em 30 dias. Eu acho
bestial quando alguém se fala de técnico e vá opinar contra a intervenção e fala sem considerar esses aspectos. É lógico que a população leiga, a população comum, a gente respeita, porque a população já quer resultado rápido. Mas um técnico, alguém que vai falar, sou especialista em segurança e vomita um monte de besteira acerca de segurança, sem entender que segurança pública envolve o braço poderoso do Estado, que é o braço armado. Então, tem que haver muito cuidado para que o braço armado do Estado não mate o próprio cidadão. Então, o Exército está seguindo o passo a passo que tem que seguir, os resultados já estão aparecendo, eu estou com esperança de que apareça mais ainda. E, ó, importante, General Braga Neto não é candidato a nada, militares não são candidatos a nada, os que estão em operação, eles vão cumprir a missão porque são brasileiros e são instituição de Estado. A outra pergunta é da Lívia Mara Vaz, de Petrópolis. Ela diz assim: por que o senhor não gosta dos jornalistas da Rede Globo? É verdade isso? Olha que coisa, que pergunta legal. Não é que eu não gosto, eu gosto muito deles. Você pode pegar o testemunho deles. Eu os recebo muito bem, eu tenho carinho por eles, porque eles, não existe democracia sem jornalismo. Agora, o que me incomoda é que a Rede Globo já mentiu várias vezes a meu respeito. E vou dizer mais, recentemente parou muito. Eu acho que eles moderaram um pouco. Eles noticiavam a matéria. O que acontece? Na política, em um país cheio de corrupção, tem um monte de mentiroso, tem um monte de gente que vaza informação pela verdade, e às vezes, com foco político, alguns jornalistas, eles acabam divulgando coisas imprecisas, inverídicas e mentirosas com fins políticos. E a Globo fez algumas vezes isso, e inclusive dando informação muito errada, e eu denunciei. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês talvez não vejam, eu não vou citar nome. Houve um jornalista da Globo, em um momento importante, ao vivo, em que eles pautaram algo para falar comigo, no ar mudaram de assunto. É mesmo? O jornalista ficou tão constrangido que me pediu desculpa. Então veja que não é o jornalismo, existe uma coisa por trás. Foi a mão dele. Alguém mandou fazer. E o jornalista ficou constrangido e mudou de assunto. E pediu desculpas. Então não é o jornalista da Rede Globo e nem a Rede Globo. Na verdade, assim, no conjunto, determinadas pessoas. Determinadas pessoas e algumas atitudes que eu imagino serem impensadas do sistema. E eles devem entender que democracias não precisam gostar de mim, nem gostar do prefeito Crivella. E outra coisa, não é para bater em mim por causa da Igreja Universal, que embora eu respeite, tenho carinho pela Igreja Universal, eu não sou de lá e nem sou dono da Record. Então eles ficam competindo com a Record, batendo em mim. Eu fico imaginando qual a culpa que eu tenho de a Record ser a Record. Aliás, eu acabo gostando da Record porque não bate em mim, e quando vai fazer notícia, que fizer notícia que me afetar eventualmente, que seja verdade. E se a Globo falar a verdade a meu respeito, doa ou não, eu vou aplaudir. E eu, outro dia, eu fui duro com o jornalista do Globo, fiz um vídeo sendo duro com ele, e um outro dia ele fez uma matéria a meu respeito, e ele deu um cascudinho em mim, e eu cumprimentei a ele pela matéria. Eu não tenho problemas com eles. Na verdade, o jornalismo é fundamental, a imprensa livre, fundamental. Mas jornalismo fala a verdade. Tem que ser livre mesmo, né? Livre e que fale a verdade. Porque se ela mente, ela ilude o povo. E ela mente para o povo. E aí o povo escolhe mal seus governantes, seus representantes, decide mal acerca da sua vida. Informação mentirosa é um crime. Isso vale para qualquer órgão de informação. Então, eu não acho que a Globo, que eu não gosto do jornalista da Globo. Eu acho os jornalistas da Globo, em geral, são muito competentes. Mas eu lamento profundamente que algumas vezes eles mentem. E devo dizer, por último, reduziram essa coisa de ficar divulgando informação inverídica a meu respeito. Que bom, né? A Suzana Leal está vendo a gente, Rodrigo Souza também, Walter Silveira, Dr. Oscar Berro, né, que é um grande cientista. Oscar Berro, boa tarde também. Nosso querido amigo de tantos anos. Essa eu achei muito interessante, né? Mário Lúcio Pacato, de Belfort Roxo. Mas a pergunta não é muito pacata, não. Ele diz o seguinte: durante a administração do prefeito Crivella, o senhor já foi secretário do Meio Ambiente e Conservação. Acho até um bom secretário. Presidente da Conlurb. Os vereadores votaram uma lei para tirar o senhor de lá. E finalmente o secretário dos Transportes por 2 meses. Como é possível alguém entender de tudo ao mesmo tempo? Isso não revela inconstância do atual prefeito? Isso não pode prejudicar a sua pré-candidatura
Mário Lúcio Pacato é que fez a pergunta. Mário Lúcio, obrigado pela sua pergunta. Né? Mário Lúcio, é uma pergunta difícil de responder, porque falar da gente mesmo é muito difícil. Mas olha, eu tenho 30 anos de serviço público, e o que o serviço público precisa de gestão. Qualquer gestor bom que for para o serviço público fará um excelente serviço. Se você não sabe, há pessoas até que já me sugeriram outras secretarias que não têm a ver com a minha formação. Mas eu tenho 6 formações acadêmicas, né? Sobre a área de conservação e meio ambiente, eu sou engenheiro civil e engenheiro nuclear. E tem a parte de legislação, sou também formado em direito. Sobre a questão da Conlurb, a Conlurb tem a ver com a gestão, né? Uma coisa importante que eu fui fazer lá, tem a parte de geração de energia com lixo, né? O engenheiro civil e com formação em engenharia nuclear conhece bem esse assunto. Tem a parte de meio ambiente, que o primeiro curso de meio ambiente que eu fiz foi no Exército, eu fui engenheiro na Amazônia. Aliás, eu tenho um filho acreano, né? Então, na verdade, a minha formação e secretaria de transporte. Olha, onde é que era o McDowell, professor? No IME, Instituto Militar de Engenharia. O curso de Engenharia de Fortificação e Construção do IME é um curso que tem a matéria de transporte. Os engenheiros do Exército são campeões, assim, né, são referência na parte de rodovia. E eu fui engenheiro do Exército na Amazônia, cuidava e construía rodovias. Então, na verdade, eu tenho experiência na área sim. Né? Por quê? Porque, por acaso, eu sou uma pessoa que ao longo da vida eu tive uma formação diversificada e eu atuei profissionalmente em áreas diversificadas. Então, eu não acho que nenhuma das funções que eu ocupei sejam, que eu não tenha capacidade técnica. E uma outra coisa que eu queria dizer para você, encorajo você a entrar no meu site, que é rubensteixeira.com.br, e veja que todas as funções por as quais eu passei, eu sempre prestei contas, eu disse o que eu fiz na função. Então, consulta lá e você vai ver que eu me empenhei, e você até deveria, eu sugiro, eu aconselho, né, além de ouvir seus conselhos que são maravilhosos, essa sua reflexão, eu gostaria de pedir a você para conversar com as pessoas dos modais, para saber como foi o período que eu estive lá. Eu trabalho muitas horas por dia. Inclusive uma passagem de 6 anos na Transpetro. 7 anos. 7 anos, né? Como diretor financeiro e administrativo, não? Isso, exatamente. Numa época conturbada. Numa época conturbada. Cujo presidente até foi ou está preso ainda, não sei, e que não respingou para o seu nome nenhum tipo de pecha. Ele perguntaram para ele uma vez se ele tinha algum conhecimento com algum diretor que foi ligado a algum político. Ele se referiu ao meu nome, né, por minha amizade com o prefeito Crivella, mas disse que nunca ouviu falar, só no jornal, Estado de São Paulo, né, em destaque do Jornal Valor Econômico, nunca ouviu falar que eu não pegava propina, né? Que nunca ouviu falar a esse respeito de mim. Que, de fato, quem não pega, não pega. Não né? pega. E agora, mesmo assim, eu digo aqui que... Mas houve em algum momento um oferecimento? Não, na verdade, essa questão da corrupção é igual a sedução. Né? É igual a sedução. Ele vai sondando, ele vai devagarzinho, vai testando. Se o cara não encontrar espaço, ele não avança. Não é uma coisa tão bruta. É igual, por exemplo, vai tateando, vai tentando ver. E o meu estilo não combina muito, então o cara já não fala. O pessoal já gosta de mim. Na verdade, o empresariado, nenhum empresário gosta da propina. Claro que não. Quem é que gosta de dar dinheiro para alguém? Fica preso, de graça. Não, eu não gosto de dar porque o dinheiro dele, o empresário gosta de dinheiro, de investir, pegar o dinheiro, investir de novo, comprar coisas. E não fica dando dinheiro para os outros. Então, na verdade, quando o empresário dá dinheiro, às vezes ele é extorquido, ele é obrigado a dar porque fica com medo. Então, o empresário, quando pega um gestor que ele é eficiente, que ele é transparente, que ele presta conta do que faz, ele gosta pela natureza do que ele está vendo. Você não precisa comprar o cara comprar você para ele gostar de você. É igual você vai num posto de saúde ou num posto de INSS, em qualquer lugar você é bem atendido, você não gosta. O empresário também. Ainda mais quando o negócio dele anda e não custa nada além do que tem que custar, que é a tributação, que é a coisa certa. Então, na verdade, por que as pessoas interagem bem comigo? Porque eu sou prático, eu não saí nem um dia como secretário de transporte, nem um dia para almoçar. Eu não sei se tem restaurante próximo à Secretaria de Transporte da Prefeitura da cidade, porque eu não saí nem um dia para almoçar ali, nenhum só. Eu sempre almocei na minha sala, comprava comida, almoçava em 20 minutos para poder ter tempo, porque eu sabia que eu ia ficar pouco tempo e eu queria produzir. E eu
modéstia à parte, eu fiz algo e botei e publiquei o que eu fiz. E eu explico o que eu fiz. Eu não tenho nada que eu não precise, que eu não consiga explicar. Agora, eu vou dizer uma coisa importante. Como a gente está num país cheio de corrupção, cheio de safadeza, existem, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, uma vez, em 2011, fizeram um relatório sem vergonha, mentiroso, contra mim na Transperto, depois que eu fui contra, eu disse que a auditoria precisava melhorar a eficiência dela. E ficaram chateados comigo, começaram a tentar pegar no meu pé, e o que aconteceu? O que eu falei aconteceu, tanto que a auditoria era ineficiente, o que aconteceu? Lava Jato. Onde é que estava a auditoria da Petrobras que não viu nada? Isso me assusta. Será que não perceberam? Então, quer dizer, e eu tinha falado, e eles fizeram comissões após a minha saída tentando me incriminar, o processei o auditor e está dando pano para manga até hoje. Mas por quê? Porque se fosse uma empresa privada, por que o Ministério Público, por que as autoridades, por que não chamam essas pessoas a explicar? Pô, tudo bem, vocês não viram, mas por que vocês não viram? E ninguém explica nada. Por que os órgãos de comunicação não chamam o responsável pela auditoria e pede para ele dar uma entrevista? Então, na verdade, olha só, a manipulação, Fernando Sérgio, da informação, a distorção, ela é tão horrível que, olha só, o jornal de ontem, os jornais todos publicaram. Uma coisa boa, Petrobras é valorizada, mas não enfatizaram que o petróleo está o maior valor desde 2014. O preço do petróleo, que caiu há 4, 5 anos atrás e prejudicou muito a Petrobras, hoje subiu e está um preço maior que desde 2014. Então não tivesse feito algum milagre na Petrobras no governo que está aí. Ora, a administração da Petrobras é de confiança do governo que está aí. E se você acha que o governo que está aí é o padrão de santidade, é o padrão de correção, é o padrão de moralidade, é o padrão de honestidade que o Brasil precisa, então você acredite 100% na diretoria da Petrobras, que é de confiança dele. Mas se o governo que está aí não reflete essas características, por que todo o governo não estaria também, digamos assim, sob júdice do ponto de vista ético? Eu não acredito que alguém aqui vai ser 100% honesto se tiver alguém desonesto em cima. Suspeito desonesto. Até porque, se esse aqui é desonesto e esse é honesto, esse aqui só vai conseguir se manter na posição se trapacear a desonestidade desse sendo honesto. Então é confuso o processo. Eu não quero acusar ninguém, mas eu afirmo que para o Brasil mudar, tem que começar de cima para baixo. Por quê? Porque o nosso policial, por exemplo, o pessoal fica falando do policial que pega R$50, que comete falhas na rua. É porque muitas vezes são governados por ladrões e o cara copia o que está em cima. Copia o que está em cima. Então, quer dizer, a Transpetro, quando eu pedi documentos, quando eu notifiquei o atual presidente da Petrobras, que eu suspeitava que a auditoria vazava informações, ele não me respondeu e parece que ficaram mais furiosos comigo ainda. Tá entendendo? Então, na verdade, eu não acredito, o Rubens Teixeira não acredita. Eu acho assim, se entrar um presidente da República honesto, bom, transparente e claro, aí é só em 2019 que nós vamos ter que olhar para trás para ver o que foi feito. Porque até agora a Petrobras virou uma caixa preta como era antes. Eu não estou entendendo. Eles não entregaram documentos que eu usei, a lei de acesso à informação, documento a meu próprio respeito, que estavam produzindo sem me ouvir. E com mentiras, com inverdade. Então eu não acredito, eu tenho pena do investidor da Petrobras. Eu tenho pena. Sabe por que eu tenho pena? Porque se você tem uma estrutura pouco transparente no país como está, é porque petróleo é um negócio lucrativo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então petróleo é muito... Gente, olha só, sabe por que o petróleo não acaba? Sabe por que a Petrobras continua, as grandes empresas de petróleo continuam? Sabe por quê? É porque o petróleo é extremamente lucrativo. Sei. É extremamente lucrativo. E como é extremamente lucrativo, e quando aumenta o preço dele internacional melhor, ainda aumentou por causa das sanções que teve no Irã, aí ela fica lucrativa. É lucrativo na África, com toda a corrupção que possa existir em alguns países, é lucrativo no Oriente Médio, se puser na Lua é lucrativo porque é lucrativo. Então, porque fez milagre, se fosse mais eficiente, seria mais lucrativo. Essa é a verdade. Então, eu não acredito, eu tenho direito de não acreditar, e por conta do que eu vi, quando que eu assisti, por conta do comportamento que eu entendo não ser ético, que eles tiveram em várias situações. É verdade. Mostrei o Todinho aqui, porque ele faz parte do programa, está dando uns latidinhos aí, então estou mostrando ao pessoal que é um bebê, né, de 6 meses, né, Samira? Você tem alguma pergunta para o Dr. Rubens? Não, ele abarca os problemas todos, né? Quando ele fala que o principal problema é corrupção,
É óbvio que isso acaba entrando em todos os outros problemas que o Brasil tem, né? É. Entra na saúde, É. entra na educação. O Dr. Rubens, você acha que o ministro deveria continuar sendo indicado pelo presidente ou deveria ser eleito no caso do Supremo? Ficaria mais isento se não fosse indicado pelo Supremo mandatário nas suas decisões? Na verdade, essa escolha do Supremo faz parte, certamente, da lógica de um poder estar entrelaçado com o outro. Sim. Né? Sistema de freios e contrapesos. A independência total de qualquer sistema, se não houver controles, vira arbitrariedade. Aí é o agente público que anda armado, que dá tapa na cara do cidadão, Isso. que humilha o cidadão que é preso. É o juiz que pode dar uma sentença sem ter o zelo adequado, e aqui eu não estou fazendo nenhuma referência específica, eu estou só em tese. É o agente público da investigação, seja delegado ou Ministério Público, que ele não se preocupa com a verdade completa, mas usa o poder dele para constranger de alguma maneira. É o servidor público que não atende bem o cidadão e acha que está fazendo, que o cidadão é empregado dele, não o contrário. Entendeu? Então, na verdade, se não houver controles e transparência, a arbitrariedade ela surge naturalmente. Então, essa coisa de um poder controlar o outro, mas controlar de uma maneira transparente, ética e dentro de regras estabelecidas, é importante. Então, se o ministro do Supremo fosse eleito, eu acho que ele tem que ter alguma independência, mas também tem que haver uma cobrança muito dura em cima dele, muito dura mesmo. Ou seja, ele não pode ser livre para falar qualquer coisa. Porque, na verdade, quem são os ministros do Supremo dos Estados Unidos, da Suprema Corte? Eles não ficam dando entrevista. E a gente vê que os nossos ministros do Supremo dão entrevistas, se posicionam sobre assuntos que na verdade, não deveriam, porque a lei orgânica da magistratura fala que não deveria falar sobre os processos. Então, aí, o que acontece? Aí os juízes de primeira instância ficam revoltados, não gostam disso, porque nesses aspectos eles estão certos, e existe muita blá 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 político. Agora, também eu vou dizer uma coisa, não adianta colocar toda a culpa do país em cima do Supremo, porque como tudo cai no colo deles, vamos dizer assim, tem muita coisa que cai no colo deles porque alguém não fez, ou que alguém levou para eles. Então, às vezes, a situação do julgador é uma situação difícil, porque tudo aquilo que ninguém resolve, briga, cai no colo deles. Porque existe lá o princípio constitucional que nada pode ser, nenhuma lesão a direito ou ameaça à lesão pode ser afastado do posto judiciário. Então as pessoas carregam para o colo deles, eles têm que resolver. Eles são seres humanos e têm lá suas limitações como tal. Então, eu acho que a sociedade tem que também contemporizar um pouco isso, para não achar que como o final do canal é neles, em alguns casos, que eles são as coisas ruins, não foram eles que causaram os problemas. Claro. Né? Então, mas eu acho que a fiscalização, a transparência, a prestação de contas, que é a accountability, né? É um termo internacional, a prestação de conta do gestor público em qualquer ente é importante. Muito bem. Doutor Rubens, tem aqui uma pergunta. Primeiro quero registrar Raquel Câmara Vicenson, Maria Terezinha Almeida Santos e também Genival Lopes, né, nesse momento vendo a gente. Tem uma pergunta aqui interessante da Marilda Veiga Nunes, do Recreio dos Bandeirantes. Na última eleição para vereador, o senhor foi candidato e não conseguiu se eleger. Agora, como pré-candidato a deputado federal, o que o leva a crer que poderá ser eleito? Na verdade, o que acontece? Quando a gente na eleição passada, só para explicar, eu vim por um partido que apoiou na época o candidato do prefeito da situação. E aí eu não quis apoiar esse candidato do prefeito da situação. E eles me forneceram material com o candidato do prefeito da situação. Eu já tinha dito lá atrás... Que foi o prefeito anterior. Foi o prefeito anterior, que era Eduardo Paz. E eu tinha dito lá atrás, antes deles fecharem apoio, que eu não ia apoiar o candidato do prefeito da situação. Então eu fui contra a orientação do partido que eu estava. Eu fui conscientemente, eu falei, eu prefiro não ser eleito do que apoiar ele. Por outro lado, quem eu resolvi apoiar por consciência, por acreditar, era o atual prefeito. E na ocasião, eu fiquei sem o apoio do meu partido, de alguma maneira, eu acabei perdendo o apoio do meu partido. Eu também não critico o partido que eu estava por ter feito isso, porque é da política. Então, não estou aqui reclamando, eu estou dizendo o que aconteceu. Eu não quis apoiar o candidato a prefeito do Eduardo Paz, que o partido estava apoiando, e, portanto, o partido também, inclusive, me ameaçou me impugnar a minha candidatura. Eu achei melhor não apoiar o Crivella publicamente, porque eu não podia, porque eu tinha que cumprir a lei eleitoral, mas eu não queria apoiar também o outro candidato, e as pessoas que estavam comigo acabaram apoiando o Crivella. Foi isso que aconteceu.
aconteceu. Então, isso me fragilizou. Fui votado em todas as sessões da cidade, segundo o pessoal que me acompanhou, checou. Mas eu não tive visibilidade, eu não tive estrutura, eu não tive nada. Então eu acho que agora minha condição é mais alinhada entre eu e o prefeito, que eu vou estar apoiando. O amigo foi muito divulgado, né, em função dos cargos públicos, apareceu ajuda, muito né? na televisão, na mídia, nas diversas emissoras. Isso acredita que possa ter agregado maior conhecimento por parte da população? Pode, Fernando Sérgio, mas mais do que você aparecer na televisão, no rádio, eu entrei em comunidades, em condições adversas, extremamente adversas, eu fui em locais que ninguém vai, e aí talvez a pessoa que está me assistindo possa não saber desse detalhe, porque eu também não fico falando, mas eu fui nos lugares, nas horas adversas, eu estive presente, então o povo que me viu na rua, esse povo vai se lembrar, eu creio, e alguns vão se lembrar, outros vão esquecer, outros vão desconsiderar. A realidade é que quando você trabalha, aparece. Nós temos aqui, por certo, alguém que se lembra, que também mandou, quero agradecer os e-mails, né? Osório de Almeida Bastos de Madureira. Ele diz assim: os políticos estão muito desgastados com a população. O senhor parece ser tão trabalhador e honesto, não teme desgastar o seu nome também? Isso já desgasta. O fato de você entrar na política no Brasil já desgasta. Mas, Osório, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso no início. Eu tenho livro lançado em vários países e toda hora eu recebo uma cantadazinha se eu não quero ir para os Estados Unidos, por exemplo, ou para a Europa. E lá as condições são melhores. Eles dizem para mim, para me argumentar que eu devo ir para lá, que o Donald Trump está dando green card para pessoas que têm meu perfil técnico. E de fato E isso pode seria fácil, né? Para mim. Agora, o problema é que eu gosto do meu país, eu tento lutar. Então eu saio daqui ou eu luto para melhorar isso aqui. Já que eu tenho a opção de sair do Brasil, para eu ficar aqui só lutando. E quando você vai lutar, tu vai enfrentar o poder da corrupção. E lembre-se, Osório, que eu falei durante essa exposição. Quando você vai enfrentar o poder da corrupção, a corrupção influencia instituições importantes do país. Elas amarram o braço das instituições para não pegá-las e até incentivam a atacar outras pessoas. Isso não é fácil enfrentar. Não pense você que tem alguma instituição santa no Brasil num mar de corrupção que a gente está. Então, para lutar contra isso, a gente tem que ter energia, coragem e estar, inclusive, disposto a sofrer desgaste, pressões e ameaças como a gente sofre. Mas o segredo é enfrentar tudo isso. Ninguém vai mudar o Brasil mastigando mingau, falando coisas banais e nem se comportando igual a todo mundo. O confronto. Por que Nelson Mandela ficou 28 anos atrás das grades? Porque foi contra o sistema existente. Então, na verdade, você quando vai enfrentar o mal, você tem que estar preparado para enfrentar a injustiça, porque normalmente ela vem atrelada ao mal. Então, quem vai querer mudanças em qualquer país como o nosso, tem que enfrentar o desgaste. Faz parte do processo. É tipo assim, você vai entrar no ringue, você vai ser esmurrado pelo seu adversário. Entendeu? Então eu estou disposto a enfrentar o desgaste e vou te falar, já enfrento muito. O seu conselho é muito bom, mas eu queria te dizer, eu já estou sofrendo e muito. Muito bem. Agora um momento também que é importante, antes da última pergunta, que é de ouvinte, e foi fácil o programa do dia de hoje, que eles me subsidiaram com perguntas, né, as mais diversas, que nem sempre, às vezes, a gente lembraria de fazer. Então tem uma pergunta aqui muito interessante, mas acontece que eu queria dizer o seguinte: o programa fez um ano no dia 13 de março deste ano, né? E todas as pessoas que aqui compareceram, né, todas as pessoas, nós houvemos por bem. Eu tenho a FS Produções e Propaganda Limitada há mais de 30 anos, uma agência de publicidade pequenina pelo cumpridora, né? E o programa deu origem à Casa Estúdio Produtora, né? Que é, na verdade, uma forma de veiculação jornalística. E quando a gente completou um ano, né, de atividade diária de segunda a sexta-feira, a gente houve por bem agradecer, porque quando nós começamos esse programa, a gente havia deixado a Rádio Tupi, deixa ele latir, não tem problema, faz parte do show. É o nosso todinho. Quer ver? Eu até mostrar mais uma vez, porque quando eu não mostro também, as pessoas zangam comigo, falam, por que não está mostrando o todinho? Aí ele está brincando com o Dr. Rubens, e ele, quando ele viu o Dr. Rubens, ele falou, Dr. Rubens, te vi pela primeira vez e já te amo. É esse o pensamento dele, né? Então eu deixo ele como naturalidade mesmo, como parte do programa mesmo. E acontece o seguinte:
Então nós fizemos uma solenidade que na época, pelos múltiplos afazeres do Dr. Rubens, ele não pôde participar, estava envolvido com a Secretaria de Transportes, e a gente criou, na verdade, um singelo diploma que pretende ser anual, e aí a gente vai fazer depois uma comissão de notáveis, porque será mais comedido. Todos aqueles que participaram do programa no primeiro ano recebem esse diploma que o Dr. Rubens agora vai receber. Rubens Teixeira é agraciado com o reconhecimento de mérito pela produtora Casa Estúdio, com o mérito Casa Estúdio. Então eu passo as mãos do nosso querido Dr. Rubens, né, que é simples, mas é um reconhecimento que está até nos Estados Unidos. Está com o Marco Silva nos Estados Unidos, está com a Tônia Elizabeth também lá, está com o Jorge Trigo lá em Portugal, de maneira que fica aí esse carinho, né? Poxa, muito obrigado. Muito bom. E a última pergunta, Dr. Rubens, voou o programa, eu queria até achar aqui, eu acho que essa é que sintetiza mesmo, é o Cesário Portelo do Meyer. Caso o senhor vença saia a candidatura, a partir da pré-candidatura, e vença essa batalha eleitoral, qual será a tônica da sua atuação parlamentar? Bem, eu costumo pontuar assuntos pouco ditos e pouco explicados na sociedade, né? Inclusive pelas mídias mais tradicionais. Eu tenho um livro, Desatando o Nó do Brasil, inclusive eu fiz esse livro mostrar? Antes de lançar, de partir para um tour internacional em que eu lancei meus livros em vários países, mas eu fiz esse livro só para lançar no Brasil, e eu fui na Europa convidado a escrever um livro desse que se aplicasse aos países com problemas de corrupção na Ásia, África e América Latina. Aqui eu falo da adoção do dinheiro eletrônico, que o Brasil devia adotar dinheiro digital, reduzir a produção de cédulas e moedas para reduzir o custo e melhorar a segurança do cidadão. Também falo de o que tem que ser feito para o Brasil reduzir juros, várias coisas que eu e os autores, o Henrique Forno e o Márcio Araújo, falamos aqui, já estão sendo adotadas no Brasil. Então algumas das minhas ideias estão aqui, fundamentalmente na área econômica. Agora, tem muitas ideias que eu defendo também na área de educação. Por quê? Porque onde é que mata-se o futuro de um ser humano no Brasil? Boa parte. Nos primeiros anos de vida dele, ensino fundamental. Então, tem que haver uma reestruturação completa no ensino fundamental no Brasil, para que as nossas crianças e adolescentes não ganhem uma injeção de desânimo logo na partida entre os 6 e os 15 anos. Mas isso é um debate que estica um pouquinho para eu explicar aqui, porque no Brasil nós temos modelos internacionalmente aceitos e bem-sucedidos em setor público. Pegar modelo de colégio militar e colégios, por exemplo, federais, o ensino fundamental, ele é alto padrão. Então, nós temos no Brasil um modelo público funcional. Então, é uma outra discussão que eu queria atacar. Uma outra coisa também, o Brasil fala-se muito contra a corrupção, e tem que falar mesmo. Mas existe um outro fator que os corruptos têm que ser punidos, mas tem um outro fator que detona, que destrói o dinheiro público, que é pouco falado, que é o desperdício. O desperdício, ele joga mais dinheiro fora que a corrupção, por incrível que possa parecer. A incompetência e a má gestão. O que tem que fazer em função disso? Nós temos que criar indicadores utilizados na administração privada para que possa obrigar o gestor público a seguir, a ter custos definidos, comparar custos com outras organizações, mesmo particulares, e assim evitar que seja desperdiçado, mal gerido o recurso público e até evita, evidentemente, a corrupção. Então, só nesse aspecto, obrigar em lei a criar indicadores de gestão que acompanhem o gestor de uma administração para outra, ou então durante uma administração, isso vai impor o controle de recursos públicos. Isso fala-se de gestão, mas não se fala como. Então, pretendo defender este aspecto também relacionado à gestão de recursos públicos. E tem várias ideias que eu tenho acerca da reforma tributária, que é uma bagunça que tem que acabar no Brasil, outras coisas mais. Então, se eu for esticar aqui, a gente não vai ter tempo para falar tudo. Mas no meu livro, meus escritos, meus vídeos na internet, eu explico bastante acerca disso. Muito bem. Olha, eu fiquei tão assim absorvido nas suas ideias que acabei quase me esquecendo de fazer alguma coisa que eu escrevi, que depois eu vou botar em homenagem ao Dia das Mães. E aí botei um fundo assim um pouco musical, porque é a minha herança de locutor, né? A minha herança de narrador dessa pequena crônica que fiz. Mas com certeza teremos um amigo aqui, se possível, mais vezes, né? E eu quero agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, dar aí o meu testemunho da pessoa séria que o amigo é,
e sobretudo deixar aí o nosso microfone, a nossa câmera, as suas ordens para o amigo se referir a todos que nesse momento estão vendo o Dr. Rubens Teixeira. Então, eu queria agradecer, Fernando Sérgio, você, Samira, né? Sua companheira amiga e também produtora do programa, aos nossos espectadores, a gentileza, o carinho que vocês tiveram, estar nos assistindo. Peço que divulgue o programa, se você gostou, não para poder divulgar as minhas ideias, mas pelo menos para refletir, até que as pessoas que discordam de mim também pensem sobre o assunto, porque não depende de que forma que você acredita. É importante que você acredite, tenha a sua posição do ponto de vista político, defenda e faça com que isso se alastre, porque todos se comprometam com o país. Pensando igual a mim ou pensando diferente de mim, não importa. Você não pode ter a mente vazia, as pessoas não podem ter a mente vazia, tem que ter a mente ocupada pensando no nosso país. Assim a gente muda. Eu acredito no Brasil, eu tenho muita certeza que o Brasil pode mudar e mudar rápido, dependendo das mudanças que nós mesmos, brasileiros, implantarmos. Eu digo mudança rápida mesmo. Então, acredite no Brasil, vamos construir o nosso país, do nosso país, uma grande nação, uma nação referencial, que seja bom para quem está aqui dentro e possa, inclusive, influenciar positivamente para quem não está aqui dentro. Muito bem, como é importante, né, nesse momento de dificuldade, ouvirmos palavras de otimismo, né, Samira? Palavras de força, mas uma força racionalizada, né, para que as coisas possam acontecer. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E eu queria, então, no final do dia de hoje, fazer uma homenagem que me veio à cabeça algum tempo atrás, e eu falei, não, eu vou escrever isso com a maior singeleza, né? Porque está chegando aí o Dia das Mães, né? Então eu tive a oportunidade de escrever essa crônica e eu vou colocá-la depois no Face e também em todas as minhas plataformas. Ela diz assim: sempre que nos referimos ao Criador, o chamamos de Pai. Não está errado, afinal, o Pai deposita a semente, mas quem a recebe, aceita em seu óvulo e cria é a mulher. Portanto, e por saber que o homem e a mulher são criações divinas, peço licença ao Criador de chamá-lo, pelo menos por agora, por sua porção mais doce, a porção da mulher. Crescei e multiplicai-vos, disse Jesus. Crescei e iluminai-vos, disse Buda. Respeite os outros para ser respeitado, diz o Deus Shiva do hinduísmo. Já Mahatma Gandhi diz: sem o amor nada pode prosperar. No judaísmo, o Torá preconiza a paz, mas até hoje os judeus não a encontraram plenamente. O mesmo acontecendo com seus eternos rivais, os palestinos e muçulmanos, que sabem que o profeta Maomé também gostaria de um mundo machista, mas de paz. Todos sábios, mas todos masculinos. Num mundo masculino, mas que por um dia para tudo para fazer uma pequena deferência, comemorar o Dia das Mães. E há ainda quem compre uma panela de presente para que a mãe tenha mais trabalho no seu dia e faça uma comida ainda melhor. Hoje me perdoe a porção homem de Deus, entre aspas, naturalmente, mas quero falar da sua porção mulher, para mim a sua porção mais amorosa e mais bonita. A Igreja Católica, exemplo do Espiritismo e das religiões afro-brasileiras, santifica a mulher na pessoa da Mãe de Jesus, Maria. Quem sou eu, pobre, espírita, ecumênico, para discordar desta ou daquela corrente, correntes tão sábias e tão, ao mesmo tempo, diferentes? Em mais um Dia das Mães que se aproxima, gostaria de falar da minha mãe Jandira, que já se foi há tanto tempo, mas que está presente todos os dias em meu coração. E falando dela, com certeza estou falando de Maria e de todas as Marias, de todas as mães, mesmo daquelas que ainda só desejam ser. O que seria deste mundo sem a mulher? Onde estaria o amor sem a sabedoria da mulher? Sua capacidade de receber a semente do homem, guardá-la por 9 meses em seu óvulo e pacientemente esperar que aconteça o milagre da vida com o seu sacrifício. Sacrifício sim, porque um parto, seja normal ou induzido, sempre faz com que a mulher passe por um momento de dúvida e às vezes até de sofrimento físico.
Com certeza, homem nenhum, ou quase nenhum, seria capaz de passar por isso. Os homens se dizem fortes, mas coitados, mal se conhecem, como as mulheres se conhecem. Então, domingo que vem será mais um Dia das Mães. E mais uma vez peço licença a Deus por louvar a sua porção mais sábia, mais bonita, a mulher, que inteligentemente nos deixa pensar que nós homens somos melhores do que ela, mesmo sabendo que isso não passa de uma doce ilusão. Sem ela, este mundo seria desastroso, e sem as mães, como falar tão somente do Criador? A todas, a minha eterna admiração, o meu feliz Dia das Mães. A minha mãe, Jandira Gradinete Pinto. Onde quer que esteja, meu agradecimento póstumo e minha eterna saudade. Namastê.